O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos discípulos as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoares, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos de suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. E estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas eles foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na nossa igreja catedral, queridos irmãos e irmãs que rezam conosco, tanto pelas ondas da Rádio Vida Nova, como pelas nossas mídias sociais, tanto Facebook quanto o canal no YouTube. Estamos tendo a alegria de darmos continuidade à celebração, às comemorações do tempo pascal. Mas não basta ter esta alegria, faz necessário compreender em que implica esta alegria de celebrar a Páscoa da ressurreição do Senhor. E só podemos ter essa compreensão a partir de dois fatos ou duas realidades no nosso meio. Primeiro, de uma vivência comunitária, e depois de uma crença. Vivência comunitária e crença. Tendo esses dois aspectos desenvolvidos entre nós, de forma muito tranquila, podemos entender esse tempo tão bonito, tão cativante e tão contagiante que a igreja vai nos apresentando, que é o tempo pascal. Se vocês ouviram missas na televisão essa semana, temos sempre nos deparado, dentro do Evangelho, dos Evangelhos proclamados, pessoas que fizeram a experiência do Senhor ressuscitado. São discípulos de Emaús, é Maria Madalena, é Pedro, é João, é a comunidade apostólica de uma forma geral, e várias pessoas vão fazendo experiência, e são experiências que vão tocando, marcando a vida dessas pessoas, e vão fazendo com que elas se tornem propagadoras e anunciadoras, sim, do evento Ressurreição do Senhor. E hoje, no segundo domingo da Páscoa, domingo da Misericórdia, o Evangelho de João nos apresenta essas duas realidades que eu falei, da vivência comunitária e da crença. Vivência comunitária a partir de que o Senhor ressuscitado, Ele não é personalizado, Ele não é individualizado, Ele é sim comunitário.
porque João coloca no Evangelho logo de início, que os discípulos estão reunidos numa casa, num lugar de portas fechadas. Mas portas fechadas não é importante salientar aqui, mas sim que eles estão reunidos. É vida comunitária. E na vivência comunitária, sim, o Senhor se manifesta. E Ele se manifesta com o Shalom. A paz esteja convosco. E a expressão essa, 3 vezes usada por João no Evangelho proclamado para nós. Primeiro, Shalom, a paz esteja convosco, sim, para que aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles que ali estavam, se enchessem de coragem, se enchessem de uma certeza e convicção de que aquilo que estava acontecendo não era ilusão, não era uma mera, um mero delírio, mas sim o Senhor que estava próximo dele. E quando ele diz Shalom, a paz esteja convosco, mostra as mãos e mostra o lado. Sou eu. Porque o Senhor ressuscitado, Ele não mudou, não foi transfigurado. O Senhor ressuscitado não se apresenta de forma diferente. Continua sendo o Senhor, aquele que caminhava com aqueles homens. Mostra as mãos, mostra o lado, e aí eles se enchem de alegria. Alegria que os remete a uma missão. Missão de, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E Jesus sopra sobre eles e lhes concede a força e a graça do Espírito Santo. A quem perdoar os pecados, serão perdoados. A quem não os perdoardes, serão retidos. É o elo de ligação entre céu e terra e céu. A partir da alegria, a partir do Shalom. Mas, como eu disse, a experiência do ressuscitado, ela é comunitária. Alguém não está no meio da comunidade. Alguém não está com os seus. E porque não está com os seus, ele não acredita quando alguém fala: o Senhor ressuscitou e apareceu para nós. É Tomé, chamado Dídimo. E aí ele ainda lança até desafio: se eu não o vi, se eu não tocar nele, eu não acreditarei. Eu tenho que ver, tenho que tocar. Mas não é só Tomé que tem esse comportamento. Sou eu, Padre Walter, é cada um de vocês, cada um de nós também. Quantas vezes vivemos uma fé muito a partir do toque, muito a partir do ver, esquecendo de que a experiência de fé, ela deve ser sentida primeiro pelo coração. E com certeza, aqueles que narraram, aqueles que contaram para Tomé o evento que o Senhor havia aparecido, ficaram frustrados. Frustrados, receosos, magoados. Puxa vida, alguém que caminhou conosco, ou alguém caminha conosco, alguém caminhou com o Senhor, não acredita que Ele cumpriu sua promessa. Mas passa-se 8 dias, e de novo eles reunidos. De novo eles reunidos. E não está reunidos, portas fechadas, por medo dos judeus ainda, Jesus aparece, Shalom, a paz esteja convosco, o terceiro. E aí chama a atenção de Tomé. Tomé, põe a mão. Tomé, toca. Põe a mão do seu lado. Acredite e não sejas incrédulo, mas tenha fé, crença. Faz necessário não só tocar, não só ver, mas acreditar que aquilo que o Senhor havia prometido, Ele cumpriu. Não cumpriu apenas para os seus no seu tempo, Ele cumpre hoje, Ele cumpre agora, Ele cumpre neste momento a sua promessa. Ele ressuscitou. Não sejas incrédulo, tenha fé. Tenha fé sim, e fé de que o mundo pode ser melhor. Fé de que o evento ressurreição não foi algo somente histórico, mas algo histórico e salvífico. Fé porque o evento, paixão, morte e ressurreição do Senhor, não foi só algo para ser narrado não, mas algo para ser assumido por cada um de nós. E um assumido para cada um de nós para que a cruz não seja mais para nós sinal de perdição, mas a partir de Jesus, sinal de salvação, sinal de redenção.
E salvação e redenção esta, irmãos e irmãs, que devem nos envolver, que devem nos motivar a uma crença cada dia maior e melhor, uma crença que me leve a perceber que eu não estou aqui por estar, nós não estamos aqui por estar, mas estamos aqui porque o Senhor, Ele quer contar comigo, quer contar com você, quer contar com cada um de nós, para que a sua boa nova, ela se torne conhecida. Assim como Ele faz com Maria Madalena, no primeiro dia da semana, quando Ele aparece, vai dizer aos meus irmãos e seus irmãos que eu citei. Como Ele fala, como Ele motiva os de Emaús, que voltem a Jerusalém e contem, sim, também comigo, com você. E o que nós temos feito? Como nós temos nos comportado? Temos aceitado, temos assumido a missão do Senhor, que o Senhor nos confia? Temos levado e temos motivado tantos e tantas a acreditarem no Senhor ressuscitado, e aí acreditar para que as guerras se acabem, para que a indiferença social, religiosa, econômica e política se acabe, para que as atrocidades elas se acabem, tanta coisa ruim acontecendo por aí, tanta coisa absurda acontecendo por aí, e às vezes nós que nos alimentamos da palavra de Deus e da Eucaristia, e tomamos consciência do evento, paixão, morte e ressurreição do Senhor, nada fazemos. Até comungamos com essas ideias, comungamos com essas realidades, e não podemos, temos nos sentir sempre mais e mais incomodados, sempre mais e mais comprometidos com a transformação da realidade, comprometidos a partir daquilo que nos fala a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, quando Lucas, que escreveu esse texto bíblico, ele fala que as pessoas, a multidão, ela se sentia motivada, ela se sentia contagiada com as maravilhas que os apóstolos realizavam, mesmo que as autoridades judaicas nada quisessem, mas a cada dia mais e mais pessoas se ajuntavam à comunidade apostólica, e muitos com esperança de que até a sombra de um dos apóstolos tocando em seus doentes, eles poderiam ficar curados. Mas esta fé, esta motivação, esta certeza e convicção, irmãos e irmãs, tem que ser minha, tem que ser sua, tem que ser nossa. Não podemos apenas falar, nós temos que acreditar. Falar apenas não, mas acreditar sim. E uma crença e um acreditar que muitos e muitas, olhando para nós, queiram se inspirar em cada passo que eu dou, em cada passo que você dá, em cada direção que você toma. E aí vai tomando consciência e vai crescendo sempre mais e mais em sabedoria, idade e graça diante de Deus e da comunidade. É o que nós precisamos fazer. É o que o nosso mundo precisa fazer. 2000 anos atrás, o evento aconteceu. Mas, por mais esse tempo todo, muitos e muitas ainda não acreditam. Muitos e muitos ainda não assumiram para si. É mais fácil, é mais cômodo ficarmos acomodados. Mas é mentira. Porque para eu que sou cristão, você que é cristã, o comodismo se torna pecado. O comodismo se torna quase que uma deficiência na nossa vida. E nós somos pessoas perfeitas. Não porque somos bons, não porque somos tal e qual perfeitos, mas porque somos imagem e semelhança do nosso Deus. Um Deus, como nos fala a segunda leitura, que se manifesta a João, mas se manifesta a mim e a você, nos conclamando a anotarmos, a escrevermos tudo aquilo que nós vemos e ouvimos, para que possamos levar a outros e a outras, que por mais tenhamos tanta modernidade, tantos meios de comunicação, ainda são ignorantes, ainda são pessoas incapazes de ter conhecimento da graça do Senhor, e nós não podemos ficar assim.
É graça, domingo da misericórdia. E a misericórdia de Deus, ela vai tocando a minha vida, tocando sua vida, a partir de coisas simples como essas. Levar a boa nova do Senhor aos outros. E como nós precisamos disso. E como a nossa sociedade, a nossa cidade de Guanhães, o mundo, o nosso estado de Minas, o Brasil, o mundo inteiro precisa. Quando nos deparamos, né, com essa tristeza, continua aí avassaladora da guerra entre Rússia e Ucrânia, né, como continuamos ainda perdendo vidas, né, pela pandemia. Pode falar comigo, Padre Walter, mas diminuiu o número de mortos. Mas eu falo com vocês, uma pessoa que morre, para mim é muito. Imagina quando, né, ontem vendo no telejornal, 68 pessoas no nosso país já haviam morrido ontem, 24 horas. Se uma é muito, imagina 68. E se você pega mais de 660 mil pessoas que já morreram desde quando começou a Covid, pior ainda. Então temos que nos sentir mais comprometidos. E esse comprometimento que possa nos levar, nos remeter a sermos homens e mulheres cada dia melhores, cada dia mais com o coração voltado ao coração do nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.